Bom dia, Bom Roberto. Bom dia, dia, pessoal. Bom desculpa dia, pelo Carol. atraso, eu não consegui a rede aqui. Desculpem. Imagina. Sem problemas. Queria agradecer, então, Banaca. Eu sou Ana Carolina, faço parte do Instituto Comportamental de Psicologia. Somos eu, o Fernando e a Maria Virgínia. E queremos agradecer aí a sua disponibilidade, a sua participação, abrindo aí nossa série de lives esse mês. Né? Muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Não, obrigado eu. Vocês têm como eu falei para o Fernando, né? Bem-vindos à luta, porque a Sim. coisa aqui é difícil. Mas vamos lá. Vocês são bem-vindos. E eu admiro muito quem se lança, né, para uma empreitada desse tamanho. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado pelo convite, Banato. Imagina. Eu também agradeço, Banato. Sou Maria Virgínia. Você, para mim, foi e é uma referência. Eu lembro, eu formei em 95 na faculdade, eu já ia para congresso, já ouvia o seu nome, né? E tenho te acompanhado sempre. E é uma honra muito grande a gente abrir o Instituto com a sua fala. Obrigado, super obrigado. Eu que agradeço enormemente. Então, como é que vai ser? Vocês vão me perguntar coisas, eu vou responder? Nós gostaríamos que você falasse um pouco do tema e depois, ao final, a gente abriria para as perguntas. O pessoal também pode ir perguntando aqui pelo chat e depois a gente vai passando as perguntas para você. Tá bom. E ao final a gente fala um pouco do nosso trabalho, o que é a nossa proposta, o nosso projeto. Uhum. Bom, eu vou então começar falando um pouco da minha trajetória dentro desse tema, né? Eu fiz psicologia desde 1977, quando eu entrei na faculdade, e rapidamente eu comecei a me aproximar do laboratório, né? Eu fui convidado para ser monitor de laboratório e comecei a trabalhar com animais. Meu desempenho foi sendo bom e aí eu fui convidado para participar de um grupo de pesquisa. E na época a gente tinha a ideia de que behaviorista comia criancinha, né? Era uma coisa feia ser behaviorista. Convidado para ir participar do grupo de pesquisa e eu falei, bom, eu vou atazanar o grupo de pesquisa. E aí eu cheguei, todo mundo falando que queria, quem dirigia o grupo de pesquisa era o Sérgio Luna, que hoje é meu grande amigo, né? E ele dirigindo o grupo, perguntando o que cada pessoa gostaria de estudar. E eu falei, eu queria estudar emoção, porque achava que behaviorista não trabalhava com emoção. Aí ele disse, tá bom, vamos então estudar emoção. Eu falei, bom, não era essa a resposta que ele tinha que me dar, né? Ele tem que dar pagina, isso é bobagem e tal. Aí eu viro e falo para ele, mas eu quero estudar emoção com rato. Ele fala, tá bom. Eu vou te mandar então para a professora Maria Lúcia Ferrara. E aí, fiquei sem o que dizer. E lá fui eu trabalhar com Maria Lúcia Ferrara, ou Tutu, que foi minha orientadora até ela morrer no meio do meu doutorado, né? Foi uma pessoa que me guiou a vida e a vida dentro do laboratório. E a Tutu estava trabalhando com conflito, né? Conflito, escolha, um monte de coisas daquela época e uma efervescência de coisas com isso. Logo ela me coloca em contato com o Todorov. Então, aquele período foi muito instigante e eu aprendi muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo que eu estava no laboratório, a minha intenção sempre foi fazer clínica. Eu sempre quis ser um psicólogo clínico. E aí estou trabalhando lá no laboratório, com escolha, um assunto que me enchia um pouco o saco, porque não era exatamente o que eu queria, mas lá fui eu fazendo as coisas. Aí, em 81, eu me formei, e ela vira para mim e fala assim, olha, eu tenho uma bolsa da FAPESP lá na USP, para você
mas você vai ter que seguir essa minha linha de trabalho. Desempregado, com uma bolsa da FAPESP, que era um dinheirão na época. Falei, bom, tá bom, vamos lá. E aí lá fui eu para a USP, continuando trabalhando. Eu fiz na PUC, né, de São Paulo, minha graduação foi da PUC de São Paulo, e ela estava indo, então, metade do período dela da aula na USP, metade do período na PUC. E ela falou para mim, então, que ela deixaria o laboratório para mim, coletar meus dados, e ela, então, iria para a USP ficar lá o dia inteiro. E eu fui fazer o curso de pós-graduação. Uma das primeiras disciplinas que eu cursei foi dada pela Maria Tereza Araújo e Silva, uma fofa, uma graça de pessoa, e o tema da aula era modelos experimentais de psicopatologia. E aí eu me encontrei. Aí eu me encontrei porque era uma área que trabalhava com o laboratório, né, mas tinha temas clínicos. Tá? E eu comecei a me aprofundar nisso. Comecei a me aprofundar, mas aí chegou o doutorado. Eu ia fazer alguma coisa nessa linha, nessa abordagem, né, de problemas de laboratório, mas eu já tinha toda uma bibliografia enorme, eu tinha coisas para discutir com o pessoal a respeito disso, a respeito da escolha e de processos superiores e tal. Então, continuei meu doutorado nessa linha, mas sempre namorando a área de modelos experimentais da psicopatologia. E com isso eu comecei a questionar a parte da clínica, né? Então, na clínica, quando você falava de psicopatologia, a gente tinha ainda uma inspiração bastante cognitivista, né? E lia, né? Não tinha artigo de analista do comportamento sobre psicopatologia, né? Porque, então, já vou começar a falar. O analista do comportamento, ele estuda processos, tá? E processos que podem redundar de uma maneira ou de outra em alguma patologia do comportamento, tá? Então, isso traz um grande problema. O problema de você poder delimitar aonde é que a patologia começa, tá? Então, eu estudando os cognitivistas, né, na clínica e pegando os métodos dos cognitivistas, a gente via que eles falavam em comportamento desadaptado. E no laboratório, a concepção era outra. O comportamento é sempre adaptado, né? O que pode acontecer é que o ambiente ele é extremado. E aí o comportamento resultante fica esquisito, ele fica estranho, né? Ou ele fica anormal, entre aspas. Mas para nós é tudo muito normal. E eu comecei a estudar isso. Comecei a estudar na clínica, a gente foi discutindo, nós tínhamos um grupo grande em São Paulo, um grupo de pessoas que vocês talvez conheçam, são pessoas famosas. Então, tinha a Maria Luísa Guedes, a Sônia Meyer, a Regina Vielenska, a Priscila Derdick, Mali Delite, e a gente se encontrava às sextas-feiras para discutir temas da clínica, né? E na época, o que a gente estava mais interessado em saber era por que, apesar de sermos analistas do comportamento, a gente continuava perguntando em clínica o que é que você sente ou o que é que você pensa, tá? Que vinha da tradição cognitivista. Bom, isso tudo vai ocorrendo, vai andando, e eu vou estudando cada vez mais as coisas, e então encontrei uns textos que hoje são bem conhecidos. Um do Skinner, 55, que é o comportamento psicótico, né? Aquilo, para mim, foi revelador, porque ele, na verdade, falou esse texto por causa do seguinte. Ele até então, até 54, ele só tinha publicado textos com... Oi, Davi. Tudo bom? Você apareceu grandão aqui na tela. Então, o Skinner foi convidado. Ele até então tinha trabalhado só com pombo e rato, e ele, em 54, publica um artigo onde ele trabalha. Ele queria saber se os conceitos, né, se os processos vistos no laboratório também funcionavam com humanos.
Ele sai da caixa de Skinner e vai para o ambiente que também é controlado, que é o hospital psiquiátrico. E ele vai trabalhar, então, com pacientes internados psicóticos. Tá? A partir disso, a Associação Psicológica Americana chama o Skinner para falar o que é o comportamento psicótico. E nesse texto, que é retirado da fala dele, ele diz basicamente isso: olha, eu não sei porque eu estou aqui, porque eu sempre trabalhei com rato e pombo, só uma vez eu trabalhei com gente, né? Mas já que vocês me chamaram, vou dizer o que eu penso. Comportamento psicótico é igual a qualquer outro, obedece às mesmas leis. Muito obrigado, falei tudo que eu tinha para falar. E pronto, né? Então, quando ele fala isso, ele está, primeiro, discutindo muitas coisas. A fala dele é muito profunda. Porque ele vai falar da psicopatologia. Então, primeiro, antes disso, prestem atenção. Tirando o Skinner e talvez o Piaget, todas as outras abordagens começam da psicopatologia. Tá? Elas vão observar o patológico e aí elas vão sendo desenvolvidas para poder explicar o patológico. O Skinner e o Piaget, eles começam do comportamento normal. Tá? Eles começam discutindo o que é normal. Então, quando ele vai falar sobre isso, ele está discutindo um critério que havia na psicopatologia até então, que era o critério estatístico, né? Que vinha desde lá do Darwin. O critério estatístico é o que é muito frequente, né, na nossa curva normal é normal, o que está nas pontas é anormal. E resta para mim agora delimitar onde é que é a ponta, onde é que começa a ponta. Tá? E aí a estatística vai me dar essa medida. Essa medida não se mostrou útil durante algum tempo. Ela se mostrou útil durante algum tempo, mas depois começou a perceber que essa medida não era exatamente útil, né? Porque havia muitas coisas que são frequentes e que também produziam desconforto, tá? Então, passou-se a considerar a patologia como alguma coisa que a ciência não explicava, tá? Então, aquilo que era anormal, supranormal, extranormal, paranormal, todos esses normal, começaram a aparecer na literatura. E, rapidamente também, eles perceberam que se a lei científica não descreve o fenômeno, joga a lei fora. Não o fenômeno está aí. E ele precisa ser explicado. Ok? Então, nesse momento, quando o Skinner fala, bom, o comportamento, ele é igual a qualquer outro, comportamento psicótico é igual a qualquer outro, ele está dizendo que, então, esse comportamento também obedece a leis científicas. Então, ele está falando muitas coisas. Ele é como qualquer outro, eu tenho que dar conta dele como qualquer outro, e ele, então, obedece à lei científica. Ok? Então, nessa tacada só, ele já está fazendo tudo isso. Mas se considera também que o comportamento, ele causa problemas, e é por isso que ele está, então, sendo considerado um comportamento anormal, uma patologia do comportamento. Tá? Então, a gente começa a estudar desse jeito, né? O Skinner já havia estudado em 41, ele tem um modelo experimental de ansiedade que ele desenvolveu junto com Estes, né? Estes e Skinner, 41, e ele já tem uma preocupação em quantificar a ansiedade. Ele começa a criar medidas de ansiedade, né? Então, só para vocês lembrarem, esse modelo de ansiedade é um modelo em que você está trabalhando com um comportamento operante, mantido por reforço, o tempo inteiro mantido por reforço. Então, você tem aquela linha reta, né, de resposta no tempo, ele está sendo mantido frequentemente. E aí, sobre esse desempenho, você faz o seguinte: acende uma lâmpada, tá? Essa lâmpada fica acesa, o animal continua fazendo, ele dá uma paradinha só para olhar para a lâmpada, mas ele continua trabalhando, e depois de algum tempo você libera um choque elétrico, desliga a lâmpada, tá? Acontece a primeira vez, o animal para por causa do choque elétrico, mas daqui a pouco ele retoma e ele continua trabalhando. Na segunda vez que você faz isto, que você liga a lâmpada, o animal já começa a estranhar,
e daqui a pouco você, pumba, outro choque elétrico. Tá? Na terceira vez, quando você liga a lâmpada, o animal para de responder. Tá? E o que é importante nesse parar de responder? Ele, primeiro, ele não foge do choque, tá? O choque vai acontecer, tá? O choque é inescapável, e mais, ele perde todos os reforços programados para aquele período, que ele poderia produzir reforço. E isso passou a ser um modelo de ansiedade que, se vocês notarem, é exatamente isso que acontece, né? Você está lá fazendo alguma coisa, né? O exemplo que eu sempre dou, ele é claro. Menina está lá trabalhando, fazendo, estudando, namorando, blá, blá, blá. De repente, a menstruação dela é suspensa. Era para ter vindo, não vem. Acendeu a lâmpada. Acendeu a lâmpada. E agora, embora até ela ter a notícia de se ela está grávida ou não, tá? Que é o possível choque elétrico, ela para de comer, ela para de estudar, ela para de trabalhar, ela para de namorar. Então, todos os reforçadores que ela poderia colher, ela para. E ela perde, tá? Por conta desta lâmpada acesa. Então, o Skinner vai começar a estudar uma medida, né, uma proporção de quanto que o organismo trabalha sem o tom, sem a lâmpada, né? E qual é a taxa de resposta que ele tem na lâmpada, durante a lâmpada acesa, tudo bem? E isso vai dar uma taxa de supressão de resposta. E essa é a medida da ansiedade. Quanto mais suprimida a resposta, mais ansioso o cara está. Quanto mais em pé tiver a resposta, né, menos ansioso ele está. E ele está preocupado com isso, lá para trás. Depois ele vai se preocupar com outras coisas, vai trabalhar mais com sociedade, e sempre foi o interesse dele, segundo a tese da Maria Amália, sempre foi o interesse dele estudar a sociedade, né? E ele começa estudando o comportamento do indivíduo, tá? Bem, então, quando eu vou lá para a USP e começo a estudar os modelos experimentais de psicopatologia, eu começo a ter acesso a um mundo em que quase todas as patologias são explicadas de muitos jeitos, né? Então, eu tenho modelo para toque, eu tenho modelo de ansiedade, né? O toque, na época, no CID, ele não era um transtorno de ansiedade, no DSM ele era um transtorno de ansiedade, mas então tem modelo para toque, tem modelo para depressão, tem modelo para esquizofrenia, tem modelo para um monte de coisas, né? E aquilo, então, me ajuda, né? Quando eu começo a estudar essas coisas, a minha prática clínica começa a ficar melhor. Eu começo a interpretar mais os processos, eu começo a ter uma queixa. A queixa, em geral, ela vem rotulada pelo DSM. O DSM tem toda uma explicação, toda uma descrição topográfica. Então, isso me ajuda a saber para onde eu tenho que olhar, tá? E quando eu olho para a resposta, aí eu encontro a contingência. Aí eu posso determinar qual é o consequente e qual é o antecedente. E isso me ajuda a fazer a análise, tá? Então, eu vou criando esse tipo de criando não, né? Eu vou utilizando esse tipo de interpretação da psicopatologia, né? Pelos modelos experimentais, e estou trabalhando na clínica o tempo inteiro. E daí começam algumas reflexões, né? Começam algumas reflexões com a Sônia, com o Denis, aí já com outras pessoas, com a Joana, em que a gente começa a falar sobre a Simone Neno, o Emmanuel Tourinho. Então, a gente está discutindo um pouco essas coisas, e a gente começa, então, a discutir o DSM, qual era a função do DSM para nós, por que isso era importante, e até então, também não havia na literatura da análise do comportamento textos por patologia, porque nunca foi uma preocupação nossa, o comportamento é igual a qualquer outro, tudo bem?
O Seidman tem um artigo de 1960, que se vocês não leram, eu sempre recomendo para que vocês leiam. Ele chama As Fontes Normais do Comportamento Patológico, que já dá para vocês toda a ideia que a gente tem sobre a psicopatologia, tá? Então, são fontes, são situações. Então, em primeiro lugar, a gente não nega que haja problemas físicos, ok? Então, tem problemas que são físicos, por exemplo, o autismo, né? Que a análise do comportamento não explica. O seu aparecimento, a análise do comportamento não explica, ela não sabe explicar, tá? Até porque não é objeto de estudo dela. Mas não há nada no comportamento anterior que possa explicar o nascimento de um autista, tá? Pelo jeito é uma questão genética, enfim, as outras ciências é que vão explicar isso. Mas a gente sabe o que fazer com o comportamento autista. A gente sabe como tentar completar aquilo que falta no repertório de um autista para que ele tenha uma vida social, né, que seja bem aceita e que ele se saia bem nela. Então, a gente vai se debruçar sobre esse processo, tá? E vai se debruçar sobre esse processo de uma maneira muito interessante, porque a gente começa a estudar autismo, a gente não, né? Eu não trabalho com autismo. Mas a análise do comportamento começa a trabalhar com o autismo e começa a perceber que, com o autista, ela vê o processo de aquisição de comportamento, especialmente verbal, numa câmera lenta, tá? Como se eu pudesse ver cada lance agora de aquisição do comportamento verbal por meio de processos que são os mesmos, pelos quais uma criança típica adquire. Só que ela adquire rápido. Quando você vai observá-la de novo, ela deu um salto. E você não viu o que aconteceu entre a última registro e aquilo que está acontecendo agora. Com o autista, você consegue ver o que é que vai acontecendo, o que é que vai acontecendo. Então, esse processo físico, a gente não consegue explicar, tá? Mas a gente consegue explicar, por exemplo, a depressão. Então, logo depois, nos anos 70, né, o Skinner estudou lá em 41 a ansiedade, 54 ele vai fazer essa fala, em 56 a Associação Americana chama de novo ele para falar, e ele agora para falar sobre a psicologia no entendimento da doença mental. Ele vai lá e fala as mesmas coisas. 60, o Seidman escreve esse artigo, As Fontes Normais do Comportamento Patológico, e depois, nos anos 70, uma pessoa extremamente interessante, que é o Fester, ele pega uma fala do Beck, então está em pleno desenvolvimento a revolução cognitiva dentro das terapias comportamentais, e o Beck está explicando a depressão por meio de processos cognitivos. O Beck era um psicanalista, e então ele se aproxima da análise do comportamento, né, e da teoria comportamental para poder usar algumas técnicas. E ele vai explicar, então, a depressão dessa maneira, né, de uma maneira cognitivista. E o Fester, ele pega a explicação do Beck e ele começa a perceber que a explicação do Beck é uma descrição do processo de extinção, tá? Então, o que vai acontecer no processo de extinção? Primeiro, a pessoa varia o comportamento, tá? Depois ela se irrita e ela agride, tá? E depois ela para. E ele começa a perceber, então, que ele poderia fazer um procedimento para tirar as pessoas desse estado da parada, que é o procedimento que depois vai virar a ativação comportamental, tá? Que está sendo relançada agora como se fosse uma terapia da terceira geração, mas ela está lá no começo. Ela é quase o fim da primeira geração e começando a segunda, tá? E ele então vai desenvolver essa técnica a partir do modelo experimental da extinção. Então, o que eu faço quando o indivíduo está em extinção e ele não responde, e agora ele passou por essa situação extremada, a resposta dele não produzia mais reforço, e agora eu estou numa situação nova, com bastante reforço para ser dado, mas eu não respondo. E se eu não respondo, o reforço não é liberado, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Então, o Fester propõe um procedimento de ativar o organismo, tá?
por meio de aproximações sucessivas, como se você remodelasse a resposta, como se você tivesse que reinstalar a resposta, tá? A partir do reforço. Então, a trabalhar com isso, ele vai desenvolver essa modalidade de terapia para a depressão. E aí aparece o primeiro artigo falando a depressão como um behaviorista AV, né? Que é do Fester. E lá ele vai traduzir, então, todo o processo depressivo em processos comportamentais de novo. Na mesma época, aparece um outro cara, que é o Falk, né? O Falk está lá estudando, tinha uma coisa, na tradição de laboratório, a gente só usava macho para fazer os experimentos. Por quê? Porque a gente sabia, ou intuía, ou acreditava que o ciclo estral da fêmea pudesse ser uma variável que eu não controlaria, né? E que poderia alterar o processo comportamental. Então, para manter a variável controlada, a variável hormonal controlada, a gente só estudava macho. A gente não, eles lá em 60, eu ainda não tinha nem começado a faculdade. Então, eles começam a estudar, o Falk começa a estudar o comportamento de fêmea exatamente para poder descobrir se era diferente, se não era diferente, enfim. E ele está lá estudando esquema de reforço. Um dia ele chega as ratas dele estavam privadas de alimento e não privadas de água, né? Um dia ele chega no laboratório, a caixa dele está quebrada, não está funcionando, ele estava meio atrasado, e tinha uma caixa, outra, disponível, com uma garrafa d'água espetada lá para dentro, idêntica dele, só a única diferença é a garrafa d'água. E aí ele pensa, bom, as ratas não estão privadas de água, né? Então vou colocar a rata aqui e vou trabalhar. E ele começa a trabalhar. Ao término de 3 horas, que era o tempo da duração da sessão dele, ele pega a rata e ele acha que a rata está gorda. Ele fala, nossa, eu não lembro dessa rata ser tão gorda assim. E guarda a rata. Pega a outra rata, coloca na caixa, vai trabalhando. 3 horas depois ele pega a segunda rata e a rata também está gorda. Ele acha aquilo estranho. Pega uma terceira rata, coloca na caixa e deixa a caixa aberta para poder verificar o que está acontecendo lá dentro. Na época não havia câmera e a gente seguia o que estava acontecendo dentro da caixa por contadores eletromecânicos. Então você sabia quando o rato tinha pressionado a barra, quando tinha sido liberado o reforço, quando tinha acendido a luz, tudo por contador. Então a gente assistia a sessão por meio de dos contadores. Então ele abre a caixa para ver o que estava acontecendo. E o que acontece é que entre os reforçadores que eram liberados para reforçar o operante, no meio, entre um e outro, a rata ia lá beber água, sem estar privada de água. E não era só que ela bebia sem estar privada. Ela bebia em demasia. Ela chegava a beber 50% do peso dela em água em 3 horas. Então, a mesma coisa que eu, que tenho 70 e poucos quilos, bebesse 37 litros de água em 3 horas. A gente não bebe 2 litros de água em um dia. Então, isso pareceu para ele excessivo, e ele começa a estudar, então, o comportamento excessivo. Tá? Ele começa a estudar o comportamento excessivo e lança, então, uma descrição de um comportamento chamado de adjunto, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas é um comportamento que é induzido pelo esquema. Ele depende da duração dos reforços, tá? E ele depende do tamanho do reforçador. Então, por que ele é importante para nós? Ele explica, por exemplo, quando você está comendo coisinhas pequenininhas e que você começa comendo com gosto, daqui a pouco você não sabe por que você está comendo, você está estufado e você continua comendo, e você fala, pelo amor de Deus, tire isso da minha frente, porque eu não quero mais comer isso daqui. Você não está privado e você naquela porçãozinha vai comendo, comendo, comendo. Isso acontece com salgadinho,
Acontece com docinho pequeno, acontece com um monte de coisinhas pequenininhas. Não acontece de você comer 7 feijoadas entre um reforço e outro, tá? São grandes, é reforçador pequeno. Então ele começa a estudar isso. Ele começa a estudar isso e isso vira modelo para várias patologias, inclusive para anorexia nervosa, porque o que ele começa a perceber também é que havia dentro de algumas situações, mas não era bem ele que percebeu isso. O Pearce Wepling, mais tarde, começa a perceber que algumas ratas, andando na roda em excesso, né, as ratas, ele colocou roda para ver se elas andavam em excesso, e a rata anda quilômetros, coisa assim de 20 quilômetros, tá? Dentro da caixa, dentro da roda, né? E ele começa a perceber que algumas ratas, embora produzissem o reforço alimento, elas não comiam o alimento. E ficavam lá rodando, 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 e iam ficando magras, 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 e podiam morrer, tá? Por não se alimentarem. E passa a ser também, então, um modelo para estudar anorexia, tá? Então, a gente vai tendo vários modelos, né, que partem do que a gente observa na clínica e que são montados dentro do laboratório, tá? Então, eu sou apaixonado por causa disso, porque além de eu levar o modelo para dentro do laboratório, de lá saem um monte de intervenções que a gente pode fazer, que vão virar as técnicas depois que a gente utiliza fora do laboratório, no consultório, tá? Então, isso faz parte do meu aprendizado com a patologia. E aí, então, para poder acabar explicando, a gente acaba, de algum jeito, entendendo que os critérios de patologia são aqueles critérios que vão ser excessivos ou deficitários, tá, na sociedade. E eles vão andar. Historicamente, eles andam. Tá? A cada versão nova da nossa Bíblia, que é o DSM, a gente vê que os critérios vão mudando no tempo. Por quê? Porque a sociedade mudou. Tá? Então, por exemplo, em 73, homossexualidade, que chamava homossexualismo, foi tirada do DSM. Porque a sociedade mudou. Os anos 70 foram os anos mais loucos que tiveram em termos de sexo. Então, tudo bem a pessoa ser homossexual. Então, 73, caiu a patologia. Se a gente continuar nesse governo, daqui a pouco volta a patologia para dentro do DSM. Vai voltar a ser homossexualismo e não homossexualidade, né? Ismo, uma doença. Dade, uma característica da pessoa e não uma doença. Assim como está para cair, agora das drogas de abuso, a maconha. Por quê? Porque todo mundo usa. E está tudo certo. Não foi um furdúncio, não foi, a sociedade não afundou por causa da maconha e tal. A maconha está para sair já já das drogas de abuso. Tá? Então, conforme a sociedade vai andando, o conceito de patologia também vai mudando. Tá? Porque ela pode atrapalhar ou não a vida social. E agora, o conceito que a gente mais utiliza são dois, né? Para determinar a patologia são ela produz sofrimento para alguém ou para a pessoa, para a própria pessoa, ela se coloca em risco e ela está em sofrimento, ou para o entorno dela. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Comportamento de personalidade antissocial. O cara está na boa, ele não sofre, mas ele causa problemas para a comunidade dele, porque ele abusa, ele engana, ele mente, ele faz um monte de coisas que faz as outras pessoas sofrerem. Tá? Isso é uma patologia do comportamento. A outra característica é que nós estamos num mundo e num ambiente social agora que muda muito rapidamente. Muito, 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 muito rapidamente. Tá? Ele vai mudando, 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 mudando. Então, um dos critérios que a gente usa hoje é o critério da inflexibilidade. Se a pessoa tem um repertório flexível,
ela se ajusta a qualquer situação social, tá? E ela pode então se manter dentro da sociedade. Mas se ela continua, a contingência muda e ela continua se comportando do mesmo jeito que ela se comportava antes, isso é considerado um repertório inflexível e isso então é uma patologia do comportamento. Tudo bem? É considerado um critério para a gente ver. E todos os transtornos de personalidade, então, são desse tipo. Eles são coisas que começam lá na infância e na adolescência e eles pervadem a vida adulta, né? Eles vão seguindo até chegar na vida adulta, tá? Esses comportamentos. Então, são dois critérios que a gente usa hoje para patologia. E nós temos usado alguns modelos experimentais também. Estamos tentando montar um modelo experimental para estudar os transtornos de personalidade, né? Então, os dois modelos que a gente usa são o modelo de apego, que vem lá do laboratório quase que etológico, e o modelo do momentum comportamental, que vai estudar contingências que tornam o comportamento com uma massa grande que ele tem uma inércia que segue. A contingência muda, né? Essa mudança, então, seria o atrito nessa interpretação, nessa metáfora, tá? Mas como tem muita massa, o comportamento ele vai pervadir, ele vai continuar no tempo, mesmo depois que a contingência mudou, tá? Então, é desse jeito que a gente vai estudando e que vai interpretando o comportamento, tá? Tanto na sua descrição, quanto na sua explicação e quanto também no seu tratamento, ok? Então, basicamente, é isso que a análise do comportamento faz. Ela vai estudar essas situações extremadas, mas lidando sempre com o comportamento como o único que poderia aparecer dadas aquelas contingências, ok? O resto vai ser atribuído a algumas sensibilidades do organismo ao mundo. Então, tem esse lado físico, tá? A gente, então, está considerando que na nossa variação genética, a gente tem sensibilidades ao mundo diferentes, tá? E eu agora vou fazer uma pergunta, talvez alguns de vocês até já tenham visto eu fazer. Eu queria ver a carinha de vocês aqui para vocês fazerem tchauzinho para mim. Vocês podem ligar a câmera? Eu vou precisar de vocês agora. Então, a gente tem sensibilidades ao mundo que são diferentes, tá? Agora eu quero que faça tchauzinho para mim aquelas pessoas que ficam muito irritadas com fome. Ó, são algumas. Agora eu quero aquelas que ficam irritadas com sono. Agora eu quero aquelas que ficam incomodadas com muita gente encostando nelas. Tudo bem? As pessoas são diferentes e as sensibilidades ao mundo são diferentes. Quando a gente entra em contato com o mundo, ele começa a selecionar uma ontogenética, tá? Que dá conta dessas esquivas, de tudo isso. Tá? Eu não vou passar por uma situação que eu sou muito sensível. Tá? Eu vou escapar dessa situação e eu vou fugir. Porque isso ficou aversivo. Então, a aversividade sobre a qual se monta a patologia, ela é uma aversividade pessoal. E isso é normal. É o que se espera da genética. A genética ela tem que produzir gente que esteja sobrevivente em qualquer mudança do ambiente. O que é importante para a espécie é que o indivíduo varie, que os indivíduos sejam variados, tá? Mas o indivíduo sofre a seleção, tá? O indivíduo sofre da seleção. Então, eu também dou sempre esse exemplo. Se vocês forem ver, a seleção continua acontecendo, tá? Então, quando vem onda de frio, quem morre são velhos e crianças. O velho não apita para a evolução, mas a criança apita, porque os genes dela não vão para frente.
Quando vem onda de calor, quem morre é velho e criança. O velho não apita, mas a criança apita. Então, o mundo está selecionando, porque está mudando, organismos que sobrevivem com grandes variações de temperatura, que não havia. Tudo bem? Não havia, ou não era uma característica da espécie que merecesse grandes preocupações. Agora existe. Tá? Porque o mundo mudou por nossa causa e ele muda com variações bruscas de temperatura. Tudo bem? E ele está, então, selecionando esses organismos que vão sobreviver. O indivíduo sofre. Tá? O indivíduo sofre e a gente, então, tem que olhar com essa perspectiva. Mas a variabilidade, até então, ela é normal. Ela é normal. Vão ainda existir pessoas que vão chegar até a idade adulta, mesmo com essa sensibilidade tão grande à variação de temperatura, e elas vão sobreviver. Tá? Mas gradativamente, se essas condições ambientais se mantiverem, não haverá mais essa sensibilidade. Tá? Os organismos que vão para frente serão sempre aqueles que aguentam grandes variações. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Agora estou aberto para as perguntas. Vocês podem fazer as perguntas e eu respondo. Bom, pessoal, bom dia a todos, os que entraram depois também. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Roberto? Posso fazer uma? Claro. Pode, claro. Bom dia, Roberto. Bom dia, Davi. Roberto, você falou da seleção continuar ocorrendo, mais uma seleção no sentido de Darwin mesmo, né? Filogenética nesse sentido, né? Mas a seleção ela acontece ao mesmo tempo, né? Sim. Então, uma variação extrema de temperatura selecionaria alguns indivíduos, mas ao mesmo tempo culturas que tenham tecnologia para lidar com essa variação e condições financeiras alterariam um pouco essa seleção filogenética, né? Sim. Foi um pouco o que aconteceu com a hemofilia. Né? Tá. A hemofilia matava as pessoas. Aí a medicina deu conta. Aí veio a AIDS, que levou mais um monte de hemofília. Tá? Mas ainda tratou a AIDS agora. Então está indo para frente. Mas era para morrer. A medicina ela interfere nesta seleção. Agora, você falou apropriadamente que a cultura também seleciona agora comportamentos, certo? Eu tinha falado ali atrás. Se vocês olharem a história do DSM, ele muda com a cultura muda, e agora algumas que não eram patológicas antes passam a ser. Então, nos anos 70, por que parou de a homossexualidade ser vista como homossexualismo? Porque provavelmente tinha muito psiquiatra que era homossexual. E ele escreve o DSM, está tudo certo. Tem uma mudança ali na cultura, né? Era possível naquela época suruba, troca de casal, tudo que vocês possam imaginar, era possível naquela época, antes da AIDS. Tudo bem? Então, aquele comportamento vindo agora junto com um vírus que veio de sei lá de onde, ele vai produzir uma disseminação da AIDS enorme. E aí a retração do costume sexual, tá? Então aparece aí a Sandy virgem, aparece a Angélica que casa virgem, e a virgindade, para horror da gente que viveu os anos 70, volta a ser um valor, né? Porque a gente tinha vivido a ideia do sexo livre. Você faz sexo com quem você quiser, a hora que você quiser, e tá tudo certo, né? Desde que você não machuque a outra pessoa e que seja consensual entre duas, aquilo é normal, tá tudo certo. Tá? Então a gente tinha vivido isso, mas quando aparece a AIDS, parece que ela é um castigo para isso, ou ela é pintada como um castigo para isso. Então tem uma mudança ambiental e tem uma mudança cultural junto, tá? Interpretando agora a mudança ambiental. Tudo bem?
Então, isso vai mudando a cultura aos poucos. E ela que vai selecionar, é a cultura que vai selecionar os comportamentos ontogenéticos. Tudo bem? Então, as três coisas estão sempre interligadas. Mas Roberto, posso perguntar mais uma coisa? Claro, pode. Se a gente observar a história da própria psicologia em si, né, no contexto do Freud, ele estudou muito, por exemplo, as histerias, né? Sim. Você acha que tem a ver com isso que você está falando, tanto o que se considerava patológico ou não, quanto ao momento social, o que a cultura estava vivendo naquele momento? Sim, acho que sim. Tanto que, por exemplo, naquela época, ele tratava a histeria com cocaína. E ele próprio era um usuário de cocaína, né? Sim. E hoje em dia a cocaína é proibida, ela é considerada uma droga de abuso, né? Então, isso sim. A ciência toda ela vai variar, ou ela vai avançar para um lado ou para outro, dependendo do ambiente, né? Tem um livro das professoras da PUC chamado Para Compreender a Ciência. Tá? É um livro bem antigo, acho que ela deve ter uns 30 anos, mas ele continua atual porque ele vai analisar o andamento da ciência com essa perspectiva que você está falando, né? Dependendo de como está a economia e dependendo dos objetos que você tem para mensurar o mundo, você vai desenvolvendo uma ciência, tá, que acompanha esse desenvolvimento do mundo, ok? E isso acontece com a psicologia também. Na análise do comportamento também aconteceu. Então, se você pega lá nos anos 60, a moda era estudar esquema de reforço. Todo mundo estudava isso, tá? Desde o lançamento do Schedules of Reinforcement do Fester e Skinner, tá? Então, a partir dos anos... Isso em 56. Anos 60, a gente só estudou esquema de reforço, tá? Isso foi até quase o final dos anos 70, quando o Seidman começou a levar a cognição, que era o grande assunto do momento nas terapias, né? Então, você tem lá a revolução cognitiva nos anos 60, e em final de 70, o Seidman leva a cognição para ser estudada no laboratório. Todo mundo para de estudar esquema e vai todo mundo estudar equivalência, tá? Então, você tem aqui modas, entre aspas, mas que são, na verdade, coisas que são importantes para a época. Por quê? O Seidman começou a demonstrar que a equivalência mostrava para a gente situações de ensino que podiam se desdobrar muito rapidamente. Então, o pessoal todo de São Carlos, só para dar um exemplo do Brasil, começou a estudar a equivalência e montar programas de treinamento para crianças se alfabetizarem, com muito sucesso. Tá? Então, as verbas de pesquisa iam todas para essa área, porque ela era muito importante naquele momento para a comunidade toda. Tudo bem? E aí vai se desenvolvendo e isso vai chegar no laboratório, vai chegar nos estudos. Então, vira e mexe, você tem uma onda desse tipo. Tá? Agora, a onda é comportamento verbal. Por quê? As terapias de terceira geração explodiram, né, em sucesso e O microfone do Roberto está mutado, gente. Professor, o senhor está sem o microfone. Pronto. Já voltei. Então, o que vai acontecer é que agora a gente está estudando como é que o comportamento verbal interfere no comportamento não verbal, inclusive dentro da terapia. Então, como é que a gente vai ver regra, como é que a gente vai ver instrução, como é que a gente vai ver, enfim, mando, tato, aquelas coisas todas. Então, agora está uma balbúrdia para estudar isso, porque agora é importante para a comunidade que isso seja estudado. Tá? Então, tem.
tem uma determinação e isso vai pegar na patologia também. Há coisas que são consideradas patológicas numa época e não são nesta, há outras que são estudadas nesta e não são na outra. Assim como a manifestação da patologia. Até pouco tempo, anos 80, se você tivesse um comportamento, como é que eu vou dizer, exótico, ele era considerado bizarro. Tá? Aí vem tanto a teoria da relatividade. Ela começa a pegar força. O que é a teoria da relatividade? Cada pessoa no tempo e no espaço, olhando o mesmo objeto, vai ter duas verdades completamente diferentes. Então, a sua verdade é verdade. Tá? Então, agora, não tem norma. Aquilo que era chamado bizarro passa a ser normal. E você encontra pessoas com cabelo azul, um monte de furo no nariz, um monte de não sei o que e tal, andando de costa, e está tudo certo. Antes, ela era considerada louca. Porque havia uma verdade, só uma, pela qual a ciência se debatia para encontrar. A ciência, a política. Agora não, agora cada um tem uma verdade e tudo é válido. Tudo está certo. Tudo bem, você não tem uma verdade única. E você pode expressar a sua verdade. Tá? E você expressa. E isso agora não é mais bizarro. Tá? É considerado absolutamente normal. Então, tudo isso vai mudando com a cultura. Tudo isso... E tem uma coisa também que é a cultura econômica. Né? A cultura do capitalismo transforma tudo em produto. Tudo em produto. Tá? Então, nos anos 80, o produto era a doença mental. Então, você tinha pessoas aqui do HC, por exemplo, do Hospital das Clínicas, que eram grandes estudiosos de cada um dos problemas mentais, e eles compravam espaço na capa da Veja, pela assessoria de imprensa, que começa a acontecer, e colocavam na capa da Veja depressão, seus males e como curar. E aí chamavam, então, para a reportagem, as pessoas iam ler aquilo. No finalzinho tinha uma série de perguntas que você respondia para saber se você tinha depressão ou não. E se você tivesse depressão, você podia contatar o serviço deles. E isso aconteceu com várias patologias. A capa da Veja era patologia, não era política. Tá? E aí, então, o que acabou acontecendo? Todo mundo hoje tem um diagnóstico. Todo mundo. Até as pessoas normais. As pessoas normais se acham bipolares, as pessoas normais estão deprimidas, as pessoas normais estão tão ansiosas que não conseguem trabalhar. Eu hoje estou psicótico. Enfim, as pessoas se veem com doença e está tudo certo. A doença hoje é normal. Né? Cada um tem o seu diagnóstico e adora ter um diagnóstico. Por quê? Porque se eu tiver um diagnóstico, eu boto ele no peito e você tem que me aturar. Você sabe que eu sou bipolar. E isso justifica agora o meu comportamento para que eu não mude. Tudo bem? E é uma coisa louca. É uma coisa louca porque eu estou te importunando e você tem que me engolir com farinha. Porque eu tenho um diagnóstico. Tudo bem? Mas esse é o uso cultural hoje da patologia. Por isso que os clientes chegam para vocês desesperados por um diagnóstico. Eles querem a justificativa do porquê que eles parecem loucos. E quando eles conseguem essa justificativa, pronto. O mundo tem que maturar do jeito que eu sou. Ninguém está afim de mudar. Mudar custa. Mudar tem um custo de resposta enorme. Tá? Então as pessoas estão loucas por um diagnóstico e portam o diagnóstico com orgulho. Sorte nossa, né, que tratamos eles. A gente vive disso. Sensacional. Tem pergunta? Alguém levantou a mão?
Eu tenho uma pergunta para o Roberto. Oi, Roberto. Oi, Igor. Tudo bom? A minha pergunta, você falou dos modelos experimentais de transtorno de personalidade. Como seria o modelo de experimental do apego, que ele veio da ecologia? Como que seria para análise de comportamento? Então, o modelo do apego, ele é chamado de modelo da mãe abusiva, que na verdade não é abusiva, eu prefiro chamar de mãe estressada, tá? É um modelo no qual eles colocam a mãe acabou de ter a cria, no quarto dia até o 12º dia de maternagem, você separa, você espalha o material de ninho. E essa mãe fica estressada, porque ela tem um componente filogenético de fazer ninho, quando ela está com os hormônios de alguma maneira, né? E ela então tenta fazer o ninho de qualquer jeito, e ela fica longe da cria, então ela não dá calor, ela não dá leite, e ela pisoteia, ela carrega a cria por partes do corpo que ela não deveria pegar. Ela pega pela cauda, ela pega pela orelha, chegando até a ferir a cria, tá? E ela vive lá nesse momento, tá? Acabou a instalação do modelo. Você pega esses sujeitos que foram criados por uma mãe estressada ou abusiva, tá? Agora são eles. Na adolescência e na vida adulta, tá? Você vai testar algumas coisas. Então, medidas de depressão, que é quanto tempo o animal nada num copo fundo. Você coloca ele dentro do copo com água, não dá pé para ele, e ele tem que nadar para ficar respirando, tá? Quando ele afunda, o experimentador tira o animal, tá? Claro, para ele não afogar. Os animais tratados pela mãe abusiva afundam mais rápido. Então, esse é um modelo de depressão em que você pode supor que o animal desiste mais facilmente, tá? Aí eles testam também o quanto que o organismo tem de sensibilidade ao reforço, tá? Então, uma medida é colocar água pura e água doce, e o animal normal ou tratado por uma mãe normal, ele sempre vai preferir água doce. Sempre. Os animais tratados pela mãe abusiva, muito pouco. Tomam muito pouco de água doce. Então, isso mostra que eles podem ser insensíveis ao reforço, que é outra característica da depressão. Você coloca esse animal numa colônia, tá? Enquanto todos os animais normais rapidamente estabelecem uma hierarquia entre eles, e o mais forte tem mais acesso à fêmea, ele tem mais acesso à comida, tem mais acesso à água, ele é o prioritário, ele tem primeiro acesso, depois os outros vão se ajeitando. O animal tratado pela mãe, criado pela mãe abusiva, ele não larga o osso, ele compete com o dominante e ele leva a pau, ele é machucado, ele não sei o quê, e ele está lá, sempre brigando por essa coisa. E ele desestabiliza toda a colônia. Se você coloca num ambiente cheio de lugares, ele muda de lugar mais rápido e mais vezes do que o animal cuidado pela mãe abusiva. E o pior de tudo, na minha concepção, há um labirinto que eles testam que você coloca o animal, ele tem três partes, tá? Três divisões com uma janelinha por onde o rato pode passar. Você coloca lá no fundo do labirinto o cheiro de predador. E coloca aqui no primeiro elo, né, você coloca um abrigo, tá? Os ratos normais entram nesse abrigo e ficam um tempão, até não acontecer nada. Quando eles percebem que não está acontecendo nada, eles saem. Mas dificilmente eles vão na direção do cheiro do predador. Esse rato tratado por mãe abusiva, quando chega no ambiente, ele também vai pro abrigo, tá? Mas ele sai rápido desse abrigo, muito mais rápido que os outros, faz a posição de ataque e vai em direção ao cheiro do predador. O que você poderia até, numa piração, achar que é um modelo para suicídio. Tá?
cara vai em direção ao predador dele. Tá? Então, todas essas coisas são modelos de apego, e é o que você tem no modelo no modelo não, nos transtornos de personalidade. Ou você tem um apego extremado, tá? Então você tem lá o dependente, você tem o border, você tem algumas dessas patologias, né? E você tem alguns que não têm apego nenhum. Aí é o antissocial, é o esquizoide, então, o narcisista, ele não tem apego nenhum. Tá? Então, é uma patologia do apego e é uma patologia da pervasividade do comportamento. Assim como é também uma característica comum deles, é uma paranoia exacerbada. Né? Mas isso eu não consegui pensar ainda um modelo para poder estudar, talvez. Eu não sei direito como estudar. Talvez um estímulo atrás que o cara tenha que se virar ou qualquer coisa assim, mas eu não sei. Então, a gente tem algumas partes da patologia que a gente leva para o laboratório. Então, por exemplo, a depressão. Quando eu falo da extinção como modelo, eu estou falando da tristeza que dá quando tudo que você faz não dá mais certo. Ela não produz mais coisas. Então, aquela parada, cara, na extinção, ela é tida como um modelo de quem para porque não está dando certo. Ele fica triste, entre aspas. Tá? Você pode usar o modelo de desamparo aprendido, onde o cara fica tomando choque e choque e choque, podendo fugir, podendo ter fuga, mas ele aprendeu antes, num outro ambiente, que a resposta dele não serve para nada. Então ele para e fica lá, tá? Levando choque, choque, choque e chorando. Tá? Então você tem esse outro modelo que é o desamparo aprendido. E você tem o modelo do estresse crônico, que demonstra que, sob algumas condições de estresse contínuo e incontrolável, então vai mudando uma coisa e outra, e outra, e outra, e outra, e são coisas leves, não são coisas muito complicadas. Né? Você, dessa escolha de água doce e água pura, você vai escolhendo cada vez menos água pura e vai bebendo cada vez menos água. E pior, ao término de 6 semanas, você tira o animal do protocolo de estresse e ele não reverte o gosto que ele tinha antes pela água doce. Então, o modelo, ele pega uma patologia e ele pega pedaços, aquilo que ele consegue naquele momento estudar. Tá? E ele vai, então, estudar pedaços. E agora o clínico junta tudo para poder entender o que é a depressão, um fenômeno tal quanto a depressão, tá? Ou tal qual o transtorno de personalidade e daí por diante. Tudo bem? Então é assim que funciona. Certo. Edson está querendo fazer uma pergunta. Fala, Edson. Onde que está o Edson, que eu não vejo ele aqui? Levantou a mão aqui. Edson? Desculpem, foi só um equívoco na hora de acessar os menus. Estou acompanhando aqui a explanação do professor Roberto, mas foi um equívoco aqui na hora de acessar o menu. Ok, obrigado. Mais alguém, pessoal? Dá tempo de fazer mais uma pergunta? Ok. Roberto, eu agradeço a sua presença. Dizer para você que você é referência para todos nós e é por isso que nós corremos em função de você mesmo, do seu modelo que você nos fornece e agradecer a todos que estão aqui, porque são por eles também que a gente faz as coisas e dizer muito obrigado, sou muito grato por você estar aqui hoje, muita gratidão. Virgínia? Eu que agradeço. Obrigado. Então, agradecer a sua participação, Banaco, que como eu falei no início, né, eu era aluna, estudante, e ia para o congresso da SDP, te encontrava em Ribeirão Preto, já assistia suas palestras lá em 90 e pouco, e já ficava fascinada. Então, é uma honra muito grande você ter feito essa abertura.
E a todos os participantes, né? Muitíssimo obrigada. E fiquem atentos, gente. Sempre vai ter lives essa semana que vem, né? Acho que hoje deu para a gente aprender muito. E todas as vezes que você está em um congresso, eu estou lá, Banaco, porque toda vez eu aprendo mais. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Eu queria só reforçar, né, mais uma vez ter aceito o convite, Banaco, reforçar as palavras da Virgínia, que todos os seus artigos, as suas palestras ao longo aí da nossa formação contribuíram muito para o nosso aprendizado. Eu brinco sempre com os meus alunos, falo, gente, toda vez que eu faço um curso com o Banaco, que eu assisto uma aula dele, eu aprendo mais, mais e mais. Então, assim, a gente sempre fica surpreendida com o seu conhecimento, com a sua capacidade de explanar. E nosso muito obrigado mesmo, né, por estar aí abrindo a nossa sequência de lives. Realmente é uma honra poder contar com a sua participação. E se você tiver mais um tempinho, eu só queria falar um pouquinho do nosso projeto, se for possível. Até para os demais participantes aqui do grupo também. Você tem mais um tempinho? 5 minutinhos no máximo? Claro, eu prometo? Claro. Sim. Bom, pessoal, então muito obrigada pela participação de todos vocês. Vocês viram aí, nós iniciamos nosso Instagram essa semana com essa live maravilhosa e temos aí uma sequência também de grandes nomes, tanto aqui no nosso estado de Goiás quanto no Brasil. Temos mais programação, a gente vai lançar para vocês no Instagram. Nós começamos esse projeto, já tem um tempo que a gente vem pensando nesse projeto e tentando concretizá-lo. E a nossa concretização foi em março, umas 2 semanas antes da pandemia. Então, nós abrimos nosso instituto 2 semanas depois. Estávamos a cidade toda fechada, né? Em função aí da pandemia, do controle, do avanço da Covid-19. E enquanto isso, a gente estava ali dando sequência pelos bastidores, as questões empresariais, enfim, documentação, e para a gente também organizar todo esse conjunto de lives e cursos que a gente vai estar disponibilizando para vocês também. A gente vai disponibilizar uma capacitação depois em terapia de aceitação e compromisso. Lá vocês vão poder ver o currículo de cada um de nós, né? Então, o Instituto é composto por mim, pela Maria Virgínia e pelo Fernando. No nosso Instagram tem lá parte do nosso currículo, da nossa formação. A gente vai disponibilizar depois, inicialmente, essa capacitação em ACT, e depois a gente vai apresentar para vocês mais novidades. Estamos também organizando aqui na cidade de Goiânia um grupo de treinamento de habilidades DBT. Já estamos fazendo esse treinamento também já há algum tempo e a nossa proposta é abrir tanto para estudantes de psicologia quanto profissionais de psicologia, como com a população em geral. Atualmente a gente tem aqui em Goiás, em Goiânia, poucos projetos nesse sentido. O psicólogo está levando esses serviços também de uma forma mais acessível à população. Então a gente pretende em breve também esse treinamento de habilidades DBT, que nós já estamos aí trabalhando arduamente para que ele aconteça, e teremos mais novidades nesse sentido também para vocês. Então, peço que vocês vão aí acompanhando o nosso trabalho. Obrigada pela credibilidade de todos vocês, pela participação, e eu espero contar aí com a presença nas próximas lives. Teremos temas relacionados à análise do comportamento, as terapias de terceira geração, mas para o finalzinho do mês a gente também vai estar fazendo as nossas lives, né, com assuntos que a gente tem mais afinidade, tem mais domínio, e peço para que vocês acompanhem mais uma vez. Meu muito obrigado a todos vocês pela participação, credibilidade, e o nosso agradecimento bem carinhoso pelo Roberto Banaco. Banaco participou também da minha banca de mestrado, né? Foi ali 1h30 de... Eu brinco que 1h30 de massacre de perguntas, mas que foram de grande contribuição naquele momento, e uma honra mesmo, né, poder ter você lá na minha banca de mestrado aí alguns anos atrás, né? Isso já aconteceu, já tem uns bons anos. Então, meu muito obrigada, né, carinhoso mesmo, Banaco, por você, né? Fiz também um curso
recente, tem um ano aí em São Paulo de ativação comportamental com vocês no Paradigma, né? Estou sempre ali tentando aprofundar e expandir cada vez mais os nossos conhecimentos. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado, beijos. Até. Beijo. Até.